Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês e abençoe o fim de semana também, amém? Chuvinha, frio de novo, tava bom, né? Aquele calorzinho gostoso, mas já voltou a esfriar. Mas Deus sabe o que faz. Tudo é bom, né? O que Deus faz é tudo bom, maravilhoso. A gente tem que agradecer todos os dias, né? Porque Deus é maravilhoso, né? E a gente continua em Gênesis, né? Que essa trajetória de Abraão, chamado. É muito assim, Deus dá muita sabedoria para nós saber o que Ele tem, o propósito, o que Ele tem sobre a nossa vida, né? Vai nos ensinando cada passo, né? Como a gente tem que confiar em Deus, né? Ele sabe o que faz, Ele não erra não, viu? E o Deus de Abraão, de Isaac, continua sendo o mesmo Deus, é o nosso Deus, amém? Ele continua de geração em geração. A palavra de Deus não muda, né? E o Deus também não muda, continua sendo a mesma, de geração e de geração. Nós temos que confiar na palavra de Deus sempre, amém? E Deus é tremendo, né? Deus, a gente vê essa história de Abraão, como Abraão confiou no Senhor e as promessas se cumpriram na vida de Abraão e na sua descendência, né? Dos seus filhos. Claro que eles não chegaram a ver a promessa, né? Se cumprir totalmente, né? Mas eles creram, o importante é crer. Deus quer que nós cremos, né? Agora, quando vai acontecer, isso é com Deus. Nós estamos crendo na palavra dele. Se você crer, né? Então eles confiaram, creram e Deus abençoou a vida deles, né? Como é bom confiar no Senhor, amém? E a gente, agora voltando a depois da morte de Abraão, né? A gente vê essa história, essa passagem nós passamos, vinha o descendente de Isaac. A gente lembra da história que Abraão pediu para o servo dele, né? Eliezer, né? Ir lá buscar o servo mais querido de Abraão, buscar uma esposa para Isaac. Aí aquele trajeto, o Senhor guiou, que tudo era plano de Deus, né? Para que ele conseguisse uma esposa para uma parentela dele, não, a Rebeca, né? E deu tudo certo. Aquela trajetória que nem vou passar, eu vou pular essa parte, mas vocês sabem, quem está acompanhando no canal, que o servo conseguiu, orou para o Senhor, conseguiu, Deus mostrou, deu um sinal. Ele terminou de orar. Olha como é importante orar, né? Antes de a gente querer alguma coisa, a gente tem que orar antes para pedir para Deus, né? Deus responde as orações, né? Daqueles que são fiéis a Ele. Tem aquela música, Deus responde as orações daqueles que são fiéis. Então, Ele responde sim. Ele acabou de orar e Deus deu o sinal, né? E Deus é tremendo. E Isaac, essa história aqui, em Gênesis 25, continuando, já estou aqui no 19, é o versículo 19, aqui na minha Bíblia, 19 até o 26, tá? Aqui fala que Isaac, o descendente de Isaac, né? São essas gerações de Isaac, filho de Abrão, né? Que Abrão já sabe, na velhice, Deus cumpriu a promessa nessa área, né? Que não podiam ter filho, mesmo assim Deus cumpriu a promessa que eles iam ter filho, né? A promessa de Deus se cumpriu, tiveram Isaac. Aí você já sabe, né? Já tinham, se alguém não sabe ainda, se não viu o vídeo, volta lá. Ou vai na Bíblia, vai, pesquisa, porque é importante, né? A gente quer entender também, tem gente que não sabe, então é muito bom você pesquisar, né? Para ter entendimento também, senão você não vai entender. Quem tá entrando agora não sabe o que acontece. Tem gente que nem sabe o que acontece na Bíblia, nem todo mundo sabe, né? Então a gente pensa que todo mundo sabe, mas não sabe, né? Tem gente que nem entende história, não lê, né? Então a gente tem que estar sempre explicando. Mas é só importante você pesquisar também. Volta nos vídeos anteriores que você vai ver a história, ou pesquisa, né? Tem a Bíblia, cada um deve. Eu acho que todo mundo tem uma Bíblia em casa. Se não tiver, providencia, tá? Que a palavra de Deus é importante, tem em casa, é o próprio Deus, amém? Glória a Deus. Então, aí o Isaac fala aqui que o Isaac, ele tinha 40 anos, né? Quando ele tomou a Rebeca como esposa, né? E que era filha de Betuel, né? A gente viu aquela história que ela foi na casa do parente de Abrão, né? Que era o Arameu, de Arã, a irmã de Labão, né? O Arameu, daqui tá falando na Bíblia, né? Mas aí a gente vamos ver. Isaac, então, aí casou com a Rebeca, tudo, mas a Rebeca também era estéril, não podia ter filho, né? Já pensou? Não podia ter filho. Aí Isaac, ele orou ao Senhor, olha só como é importante orar. Orou ao Senhor, e o Senhor concedeu a Rebeca a ser mãe, né? Ter filhos, né? Olha como é bom. E aí, o que acontece? Ela teve filho, só que ela sentia aquele incômodo, né? A gente, como já foi mãe, já uma barriga já com filho já incomoda, imagine dois. Eu falo isso porque minha irmã teve dois também. Então, a barriga dela subia e descia, né? Aquilo parece que ia sair pra fora, né? Que minha irmã teve dois, são gêmeos, meu sobrinho. A barriga ficava assim, ó.
Assim, uma cabeça parecia assim, ela com aquele barrigão assim, aquilo até, ela ficava até mal, assim. Imaginem como que é, duas crianças, não é? Um já é difícil, imagina duas, né? A gente tem três, quatro, já vi, né? Mas é assim, é um incômodo pra mãe, vai dormir, chuta cá, chuta de lá. Um já chuta, chuta de lá. E ela estava se incomodando com aquilo, ela não conseguia muito dormir, né? Ele estava se incomodando, ela na barriga dela, né? Na Rebeca, ela estava assim um pouco incomodando, né? Então o Senhor ouviu as orações de Isaac e ela foi mãe. E ela concebeu, né? E só que esses filhos tanto falando, lutavam na barriga de Rebeca, dentro dela. Então disse que é. Então ela foi e orou ao Senhor, né? Ela foi consultar Deus. Por que aquela criança estava agitada, estava com medo de acontecer alguma coisa com as crianças, podia, né? Mas aí o Senhor, amém, glória a Deus. O Senhor respondeu. Ela orou também, né? Ela se posicionou, foi falar com Deus, orou. Aí o Senhor respondeu. Aí o Senhor disse para ela: há duas nações há no seu ventre. Olha só o que Deus falou: dois povos nascidos de ti, que se dividirão, né? Então, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Olha só, glória a Deus. Cumpridos os dias para que ela desse à luz, né? Passando o dia, ela já estava o dia de dar à luz, e que se achava os gêmeos dentro da barriga dela. Então, ela já estava no dia de dar à luz. Então, saiu o primeiro, que era ruivo, todo revestido de pelo, né? Aí eles chamaram, porque as que ele era ruivo, o corpo revestido de pelo, né? Ruivinho, chamaram de Esaú, né? Depois nasceu o irmão, que segurava a mão com o calcanhar de Esaú, por isso chamou Jacó, né? Era Isaac de 60 anos quando Rebeca deu à luz. Ô, glória! Como Deus é bom, né? A gente vê a história de Abraão também. Ele também teve filho com uma idade bem avançada, né? Mas Deus cumpriu, né? Tudo que Deus fez na vida de Abraão, que a gente pode ver, tudo é um propósito que Deus, é uma promessa que Deus fez, né? Pra fazer Abraão de uma grande nação, Isaac dá continuidade, depois vem Jacó, que a gente vai ver na frente, mais pra frente também, que ele vai ser, o Jacó também é muito importante, porque ele vai gerar a esposa deles, vai gerar as 12 tribos de Israel, né? Depois a gente vai ver mais pra frente que dessas 12 tribos, aquele filho que foi, né, o José, como Deus sabe o que faz, né? E Deus, ele abençoou, né? Porque Isaac, ele foi, o pai instruiu ele tudo, né? Para ele continuar fazendo a vontade de Deus, sendo fiel a Deus. Então também foi abençoado e todas as gerações, né? Eles não viram o que Deus prometeu, claro, né? Mas Deus prometeu, eles creram na palavra. Então todas as gerações, né, que se multiplicaram, como Deus falou, todas foram uma grande nação, todas as gerações serão abençoadas. Amém? E foram, glória a Deus, né? Então, o que a gente aprende nessa passagem? Que Deus, o que ele promete, ele cumpre, né? E mesmo diante de uma dificuldade, o Isaac mesmo, tudo, não é porque a pessoa é fiel a Deus, que nem a gente mostra aqui nessa passagem que Isaac também era filho de Abraão, Deus abençoava Abraão, né? Que ele também não passou uma dificuldade. Deus mostra muito isso pra gente. Na história, que sempre tivesse história, todo mundo que confia em Deus tem aprovação, tem dificuldade, tem luta, né? Mas Deus, o que é que nós fazemos? Não recuar, não desistir, continuar, persistir e orar, buscar mais ainda, né? Porque Deus faz nós ser mais vencedores, né? E aconteceu com eles confiaram, não desistiram. E diante de uma situação também, Isaac teve, né? Casou, queria ter filho e ela não pôde ter filho. Uma situação difícil, né, para um casal, né? Quem já passou por isso, mas significa que para Deus nada é impossível, ele fala. Então, a gente tem que crer na palavra, glória a Deus, amém. Então, Deus está sempre mostrando isso através da palavra dele. Ó, essa semana eu tive foi muito lindo o que Deus fez. A gente estava não acreditando, mas como Deus, ele faz, é Deus de surpreende, né? Agora, surpreendeu a gente de uma maneira maravilhosa. Deus é tremendo, né? E a gente tem que confiar no Senhor. Jamais desistir, né? Então, se você confia, se você tá uma vida voltada para Deus, tá ouvindo o que Deus está falando sobre a palavra dele, né? Voltada para Deus assim, sempre tá buscando Deus em primeiro lugar, tá? Sempre que tá orando, buscando, ele faz, ele manda, ele pode, domina dele, ele faz. É só você descansar nele. Agora, se você fica colocando na sua mão, se você acha que vai agir por conta própria, que é dona, assim, de dona da razão, né? Se acha que quer fazer o seu jeito, não quer ouvir o que Deus tem falado, porque Deus está dando direcionamento através da palavra. Ele está falando. A gente vê aqui que a gente pode se espelhar na fé dos antepassados, que nos inspiram,
E mostra que todos aqueles que confiam em Deus não são envergonhados, não são desapontados, porque Deus cumpre o que ele promete, amém? Deus não é um para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, né? Tudo que Deus fala, ele cumpre, não sei confiar. Sei que eles vão passar por um período difícil, eles passaram. Claro que na história a gente vê, parece que é de momento, né? Claro, pra nós, né? Não parece que nós estamos vendo um momento, mas na verdade eles passaram por uma situação difícil. Imagine, ele não pôde ter filho, então parece que foi agora, mas deve ter tido um tempinho, né? Ali naquele tempo, aquele momento que a pessoa fica ansiosa, né? Mas eles oraram, né? Confiaram, persistiram e Deus respondeu as orações. Que Deus responde, né? Deus responde a orações daqueles que são fiéis. Ele responde, amém? Então a gente tem que confiar. É orando, buscando, jejuando, confiando, né? E tem uma música assim, eu não lembro muito, mas não posso cantar por causa dos direitos autorais, senão vamos de novo bloquear, né? Quer ver o mar se abrir, a muralha cair orando, quer se manter de pé, não perder a fé orando, a oração dá força para enfrentar o vento forte, a tempestade. Não pare de orar, conversar com Deus é ter intimidade. Tá doendo, ore. Tá sofrendo, ore. Tá difícil, ore. Não pare de orar. Incomode os céus, pois é lá do céu que a sua resposta vai chegar. Oh, glória a Deus. É isso mesmo, Deus falando. Tá difícil, ore. Tá sem forças, ore. Mesmo que seja impossível, ore. Não pare de orar. E mesmo se gemido, até chorando. Tem gemido, ele te responde, né? Tem aquela. Como é que é? Ah, eu queria cantar. Senhora. Tem uma música que eu acho linda, assim, ó. Em gemidos ele vai te responder, né? Eu vou cantar aquela música, mas eu não posso cantar muito, são direitos autorais, eu vou bloquear o meu vídeo de novo. Não posso cantar, né? Mas eu já estava ouvindo uma música que eu tô em hebraico, né? De repente apareceu uma música em hebraico. Eu falei, oh, Glória. Aí eu falei, eu vou. Ah, Adonai. Adonai, 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 Adonai. Oh, glória. Tem que sempre glorificar o nome do Senhor. Deus gosta que a gente adore, né? Que a gente seja grata a Ele, né? Todo tempo que Deus nos ajuda, né? Deus é misericordioso, né? Até aqueles que não buscam muito, Deus todos nós, né? Deus é misericordioso, Ele é bom, Pai é bom, né? Ele nos ama. Mas quanto mais você busca, mais você confia, mais Ele ajuda, mais Ele está presente. Nós temos que estar buscando a presença de Deus, porque o que nos dá força, a gente vê tanta coisa, né? Se você não tiver a presença, você nem vai suportar. É tanta coisa que acontece. A gente você precisa ter força, até porque você precisa dar força para outras pessoas também. Tem pessoas que já estão desistindo, né? Tem pessoas que já vão desanimando com a vida, vão vendo as situações cada dia pior, vão se desanimando, vão se revoltando, e o coração de muitos estão se esfriando, né? As pessoas estão meio insensíveis, assim, tão fria, não se portam com as outras, sabe? Não tem aquele carinho, não liga para saber se tá bem, não tá se preocupando mais com as pessoas, tá todo mundo só vivendo só pro seu mundinho, a sua vidinha, vive estressado, tem muito trabalho, tem não sei o que, tem não sei o que, tem não sei o que, e acaba deixando até Deus de lado, né? Porque tá tanto preocupado, né? A gente corre tanto nessa vida, né, gente? Pra quê? Pra nada, né? Todo mundo vai pro mesmo lugar, né? Então, todo mundo vai morrer, vai virar pó da terra. E mais, até você corre tanto, se preocupa tanto com o futuro, né? Com o futuro e tanta aquela coisa, até quando você morrer, até a sua roupa, quem vai escolher é o seu parente, nem é você, né? E nem vai ficar, né, no corpo, porque vai sumir até
só o osso lá. Então você tem que cuidar da alma, dar tempo a Deus, né? Sabe, obedecer a Deus, ouvir a Deus, né? É muito importante. E Deus, ele tá sempre nos ensinando através da palavra, você tem que crer, né? Eu já tô aqui quase uns 3 anos no canal, né? E Deus sempre tá me orientando, me abençoando a minha vida, a minha casa, dando livramento à minha família, porque, nossa, esse ano aconteceu muita coisa na minha família, como Deus vai me dar livramento, graças a Deus, eu sou grata a Deus, porque já aconteceu coisas assim na minha família que só Jesus. Eu falei, meu Deus, o Senhor deu livramento. Eu tô sempre orando, buscando por eles todos, porque é só Deus, né? A gente tem que confiar no Senhor, amém? Então eu desejo um fim de semana, receba a palavra de Deus no coração, que Deus é tremendo, né? Deus abençoa assim, viu? Quem crê, quem confia. Só que tem um tempo, né, gente? Às vezes as pessoas, depende, não sei, não posso também falar cada um, tem uma pessoa que ora hoje, amanhã recebe, né? Depende da fé de cada um, né? Então, mas tem gente que demora, tem que ter um tempo de Deus, aí eu não posso falar. Mas se você crê, ele com certeza ele vai fazer na hora dele, no tempo dele, e o tempo dele, né? Aí é você a sua fé em Deus. Tem que confiar. Se você crê, você vai ver milagres sobre a sua vida, né? Deus vai mover os céus e a terra para fazer, dar o melhor para você também, se você confiar, amém? E Deus é tremendo, né? Então vamos confiar no Senhor todos os dias, vamos agradecer primeiramente, né? Deus, né? Já é para essa semana abençoada que Ele nos concedeu, né? Está nos dando esperança todos os dias através da sua palavra, dando força, coragem, não tenha medo, não desista, confia, vai adiante, não olha para trás não. Aconteceu uma coisinha, não se abala não, vai que Deus quer isso, que nós levamos a cabeça e continua. Vai olhando, vai orando, vai louvando, vai adorando, que Deus vai nos guiando, vai nos fortalecendo todos os dias, porque não alivia no Senhor nossa força todos os dias. Ele é mesmo, glória a Deus. Fique com Deus, um fim de semana abençoado para todos, glória a Deus, né? E Deus abençoe cada um de vocês que vão receber a palavra do Senhor, amém? Fique com Deus e a paz do Senhor diz Adonai. Adonai. Eu tava querendo, sabe, pegar o ritmo. Adonai. Adonai. Eles estavam cantando em hebraico. Adonai. 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 Adonai, 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 Adonai. Olha, o Senhor quer que eu cante Adonai pra ele, sabe? Ele mostrou a música hoje, glória a Deus. Deus abençoe, fique com Deus e a paz seja bem.